Olá, meus amigos e minhas amigas, começando mais um Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília, nesta sexta-feira. Demora, mas chega, sextou, né? Já no dia 2 do mês de outubro, muito calor, muito calor. Alguém precisa avisar, né, que estamos na primavera. A coisa está destemperada de uma forma que estamos vivendo um calor de 40 graus, né? Em algumas localidades, 40 graus, 35, 36, 37 e em alguns lugares chegam a 40 graus. Isso tudo é efeito do homem, né? Do desmando, da irresponsabilidade, da ganância. Mexeram tanto com a natureza que hoje os rios da Amazônia, que fazem com que o Pantanal se alague 6 meses durante o ano ou mais até, esteja com bancos de areia nos rios e alguns barcos não conseguem sequer navegar. Queimadas, né? A destruição, o desmatamento e tudo isso causa para todos nós e para o mundo inteiro um prejuízo muito grande. E as próximas gerações é que vão sofrer muito mais do que nós estamos sofrendo hoje. Eu realmente fico muito triste, eu que conheço o Pantanal mato-grossense, eu conheço o Mato Grosso, a gente vê pela televisão aqueles animais torrados, né? A vegetação toda morta. Quanto tempo vai demorar para que a gente possa recuperar a fauna e a flora de tanta coisa, de tanta queimada? E olha, não é só o cara que está tocando fogo lá, se é o fazendeiro, se é o grileiro, também acho que é, mas também é o tempo, né? As queimadas que são até involuntárias, juntando com aquelas que realmente são involuntárias, e mais aquela que o homem se aproveita para ganhar dinheiro, ou achar que vai ganhar dinheiro com isso, porque no final a perda será de todos nós. A coisa nunca teve tão ruim. De qualquer forma, um bom ano de 2021 e que daqui para frente vem a chuva. Nós estamos entrando quase no período de chuva para que apague tudo isso, que a tristeza é muito grande. Hoje eu recebo na sexta-feira programa mais do que especial com a advogada trabalhista Thelma Rodrigues para enfeitar nossa bancada aqui. Thelma, boa tarde. Boa tarde, Altair. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Toda sexta-feira, sempre aqui. Falando sobre os problemas na área do trabalho, que são inúmeros, e sempre agradecendo, né, o Boturão, o nosso amigo aqui, que deu esse espaço na sexta para fazer esse programa, o Edgar, o Aloise, que não pôde estar conosco, né, hoje. Ele sempre, aliás, ele vem de 15 em 15 dias, porque ele está em Brasília, aquela correria dele. E agradeço também o Vinagre, o nosso colega também que está sempre aqui ajudando. E é isso, vamos hoje falar sobre questões trabalhistas, problemas do trabalho que são gigantescos, muitos. Não é? E também só lembrando aí, né, Outubro Rosa. Muito importante, Thelma, muito importante essa lembrança. Outubro Rosa, lembrando sempre que conscientizar as mulheres aí da importância do toque, de se tocarem, né? Dos exames, né, nesse mês. Não que a gente tem que lembrar isso sempre, mas o câncer de mama é a principal no Outubro Rosa, né? É um dos. É um dos. O Outubro Rosa é toda a saúde da mulher, né? A gente coloca, né? Foi sempre lembrado Outubro Rosa, câncer de mama, mas é um período que, né? Todas as a mulher deve ser de uma forma geral. A mulher de uma forma geral. Sempre lembra essa situação aí que às vezes ficava bem acentuada, mas graças a Deus está mais controlado aí no nosso país, né? Que bom. E é importante até lembrar aqui do Outubro Rosa aí, para que todas as mulheres realmente possam fazer aí os seus exames periodicamente e principalmente aquele exame que elas fazem de toque, né, da mama, para ver se tem algum caroço, que tudo no começo é muito mais fácil, né? Conosco aqui também, professor, o advogado, Dr. José Stalin. Boa tarde, Dr. Stalin. Boa tarde, Altair. Boa tarde, telespectadores. Mais uma vez estamos aqui na sexta-feira magnífica, tratando dos problemas e assuntos relacionados ao trabalho, colaborando com um pouco que nós sabemos aqui para soluções e principalmente informando o público
sobre essas questões que demandam de soluções e que está havendo muita modificação, não só no aspecto legal, mas também no entendimento do Poder Judiciário quanto a essas questões. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Sempre um prazer mais recebê-lo uma aqui, vez doutor. estarmos aqui. E muito elegante como sempre, né, Thelma? Ó. Sempre. Obrigado. Eu ia falar que é uma gravata de bolinha, mas não é bolinha. São Na outros, semana são outros passada detalhes que eu não sei nem foi descrever. uma sensação, Não sei mas- nem descrever, né? Mas nosso convidado de hoje também aqui hoje é o Michel Iório Gonçalves, do Sintrajus, o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Judiciário Estadual na Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira. Michel, boa tarde, um prazer recebê-lo aqui, Michel. Boa tarde, Altair. Queria agradecer a nossa presença aqui para esclarecer várias questões relacionadas ao serviço público, aos trabalhadores aqui da nossa região e sobre o Judiciário Estadual também. Só fechar aqui os números de hoje do Covid, 144.680 mortes em todo o Brasil, um número bastante grande, mas me parece que a curva está descendo, gente. Parece que a coisa está melhorando um pouco, eu vejo isso todos os dias e fico lá contando, né? Caiu de 800, caiu de 900, caiu de 1.000, 900, 800, caiu de 700, já estamos na marca dos 600. Mas isso é muito ainda, é exageradamente muito. Então, todo cuidado, nós todos aqui usamos máscaras, álcool gel, todo o cuidado possível. E quando vai chegando assim, um final de semana como esse, Thelma, quente, do jeito que está, Nossa. você imagina o que nós vamos ter nas praias amanhã e domingo? Hã? A previsão é de chuva, né? É de chuva, que chova. Então, São Pedro, colabora, chova, que venha a chuva. Torcer para estragar o final de semana, é isso? Porque é melhor, né? Melhor. Tem gente que vai me xingar, e o pessoal das barracas, o pessoal que vê os carrinheiros e tal. Mas eu estou preocupado com a pandemia. Eu queria abrir o programa, Michel, com você. Eu queria que você falasse um pouquinho do sindicato. Queria falar do trabalho de vocês e da luta de vocês, o que está acontecendo no momento lá no Sintrajus. Bom, o Sindicato Sintrajus, ele nasceu da luta, né? Ela nasceu da greve, da última grande greve no Judiciário Estadual, que foram 127 dias em 2010, e aí da ânsia dos próprios trabalhadores da nossa região, desde o Vale do Ribeira, o Litoral, a Baixada Santista, a gente criou esse sindicato para que seja um instrumento de luta dos trabalhadores na nossa região aqui. E agora nós estamos numa nova batalha, né, nesse momento, né? Além da defesa do serviço público, a gente também está defendendo também a população. Está aí para vir a reforma administrativa, que é um tema muito complexo, que a gente precisa dessas oportunidades como hoje aqui para esclarecer a todos vocês que estão em casa o que está ocorrendo dentro do serviço público e dentro do judiciário. Nós estamos falando disso no estadual, em âmbito estadual, ok? Da Justiça Estadual. A reforma administrativa? Isso, Não, a reforma administrativa é tudo. Ah, é tudo? É desde os federais, estaduais, municipais. Ela vai mexer no serviço público inteiro. A questão principal da reforma administrativa, que a gente precisaria esclarecer à população, é o seguinte, que ela vai quebrar a espinha dorsal do serviço público. Não é a espinha dorsal do servidor público, é a espinha dorsal do serviço público. E por que eu estou dizendo isso? Porque a estabilidade, ela serve para proteger o serviço público e não é o servidor público. E proteger no que sentido? A partir do momento que você acaba com a estabilidade dentro do serviço público, você vai dar oportunidade para que ocorram indicações políticas dentro das administrações. É como se fosse aquela tal de rachadinha, né? Então, isso vai virar regra geral daqui por diante. Então, o que nós devemos fazer, todos os trabalhadores, não só do serviço público, dos servidores públicos, mas os trabalhadores, é primeiro esclarecer sobre essa questão. A reforma administrativa, ela não combate nenhum privilégio. Pelo contrário, ela deixa de fora os altos cargos da administração pública que não estarão nessa reforma administrativa. E a gente já elenca aqui. Quem são? Juízes, promotores, os políticos e os militares. Então, os políticos da região, por exemplo, aqui, que vão votar a favor dessa reforma administrativa, eles estarão fora da reforma administrativa. É uma contradição, Sim. Mas essa é a realidade. A reforma administrativa está aí para ser colocada em pauta, eles vão votar contra a gente e eles retiraram eles dessa reforma administrativa. Doutora Thelma, eu queria ouvir a senhora, eu queria que a senhora ponderasse nesse meio aí, que eu tenho certeza que a senhora tem muito para acrescentar aí. Nós falamos anteriormente um pouco sobre a reforma administrativa aqui, o Michel lembrou bem. Por quê?
Nós até recebemos o presidente dos Correios, que é uma estatal. Enfim, o que ele falou que é interessante essa reforma administrativa, ela está tirando, está deixando de fora quem realmente está com os altos salários. Quando o Michel chegou, eu brinquei com ele, nós vamos te detonar hoje, porque o servidor público, né, eu falei isso para o Michel, todo mundo pensa, já parte de 20 mil, 30 mil, então esses salários. Primeiro a gente tem que lembrar que o Michel é do estadual. O estadual, os salários, evidentemente, são menores e não é o que a gente está querendo. O que a gente está querendo, Michel, sempre colocando aqui, é combater as mordomias. E sempre dizendo que quem quer mordomia tem que ir para o setor privado e não ficar no setor público, porque os salários, a máquina pública não comporta mais pagar. Mas é que, quando a gente fala de servidor público, é como a gente falou com o seu José Antônio, né, dos Correios. A gente não está falando dos salários, né, que são dignos, salários que você pode entender. A gente está sempre querendo combater exatamente o que você está falando. Olha, os abusos. Eu acho que tem alguns salários que realmente o servidor, a máquina, né, o Estado não comporta mais pagar, e isso é a briga. Mas como você lembrou bem, na reforma administrativa está saindo tudo o que deveria incluir, que são exatamente esses aí que são os altos salários, né, que a gente está sempre falando aqui. Então, eu acho que esse ponto aí... Agora, assim, da questão da estabilidade, eu só divirjo um pouquinho aí das ideias, porque eu acredito também o seguinte, embora pode ser que vire campo político aí, se realmente essa reforma aprovarem essa questão da estabilidade, tem o processo, hoje ele tem o processo que é administrativo e tal, até teria só que ser mais ágil, sabe, Michel, a questão desse, mesmo no estatal, esse processo administrativo, quando o servidor comete algum delito lá, teria que ser mais ágil, né? Agora, sim, eu acho que na questão da estabilidade, eu só discordo de você, eu acho que mesmo que... Hoje também acho que isso funciona muitas vezes, campo político ainda... Então, assim, só divido dessa questão com você, tá? Da questão da estabilidade, mas demais eu acho que é isso aí mesmo, ele falou tudo. Reforma administrativa tirou os principais atores. Quem deveria estar. Atores. Qual a média salarial do servidor público estadual? Você tem a média, só para a gente ter uma ideia, porque quando a gente fala em servidor público, vem logo aquele negócio, o cara ganha 50 pau por mês. E alguns ganham mesmo, a nata, né? Agora tem a média, né? Primeiro eu queria só esclarecer rapidinho sobre essa questão da estabilidade. A estabilidade ela é importante no serviço público porque é diferente na questão da iniciativa privada. Na iniciativa privada, a empresa tem dono, ela tem um proprietário, né? No caso do serviço público, o proprietário, o dono é a população. Acabando com a estabilidade, ela vai ter proprietários que quem serão? Serão os políticos. Serão as empresas que vão entrar dentro do serviço público, que já estão entrando. A gente só vê esses últimos casos de corrupções aí que estão ocorrendo na área da saúde, organizações sociais, o que está acontecendo? Isso aí não está sendo esclarecido para a nossa população. As OS. Essas OS. Essas OS já estão na área da saúde e nós estamos vendo aí casos e mais casos de corrupção. Então, o serviço público, ele está deixando de ser o dono, a população, para ser quem? Políticos e empresários que estão entrando dentro do serviço público. Então, por isso que a gente tem que ser contra essa estabilidade. Com relação aos salários dos nossos servidores do Judiciário, a gente precisa esclarecer a população que toda vez, quando aparece na televisão dizendo o seguinte, olha, o Judiciário vai ter aumento, primeiro, vamos separar. Quando ele fala o judiciário, são os juízes, os desembargadores, esquecem de nós servidores. Eu vou dar um exemplo. No ano passado, os juízes e desembargadores tiveram em torno de 16,38 de reajuste. Nós, servidores, escreventes técnicos, oficiais de justiça, assistentes sociais, psicólogos, nós não tivemos isso. Foi zero. Nós não tivemos. Foi apenas a inflação dos últimos 12 meses. Não foi 16,38. Deu quanto? Foi
agora... 3 e pouco. 3 né? e pouco, Isso. foi uma diferença isso aí. 3,5. Mas foi com relação à inflação. A E correção. eu tô dentro do judiciário desde 2005, eu nunca tive aumento. O que nós tivemos foi com muita luta, como a greve de 2010, e que a gente conquistou a reposição da inflação, que corrói o nosso salário. Aí a gente só verificar. Se a gente for hoje no supermercado, a gente vai ver o valor do arroz, né? Que a gente não está muita gente não está conseguindo pagar o valor da cesta básica. Então, essa inflação que a gente conseguiu conquistar que fosse reposta. Mas nesse ano já não tem mais, foi 0. E o ano que vem vai ser 0 também, para o servidor. Mas lembrando que os juízes conseguiram 16,38. Mas a média é pequena, né? A média é não, baixa, né? em torno de 3 a 4 salários. 3 a 4 salários? 3 é uma média, vou dizer a média. 3, 4 salários mínimos, mais ou menos. 4 mil reais 5, por mês, vai? 3, é isso aí, por aí. Tá certo. O doutor Stalin, por favor, senhor. Essa questão da reforma administrativa implica numa preocupação muito grande de minha parte. Pelo seguinte, porque essas discussões que são efetuadas, depende da lei, a elaboração da lei específica que altera todo o sistema, elas precisam deixar muito de lado a questão política e analisar mais tecnicamente a questão da seguinte forma: é preciso, antes de mais nada, fazer uma análise de cargos e salários. Então tem que ver a função, a atribuição, né? E a partir daí, então, partir tecnicamente para as soluções, ou seja, estipular as regras. A disparidade que ocorre no setor administrativo é exatamente em função dos penduricalhos que são votados Já falamos isso em aqui prefeituras, diversas vezes, né? em assembleias e até no Congresso Nacional, que vão onerando a folha de pagamento, mas pior do que isso, vai criando distorções. Então, eu digo, há necessidade de uma análise técnica, específica, determinada, e não simplesmente, porque tem que reduzir a folha, então vamos reduzir, vamos fazer... Cortes. Não é por aí. O trabalho tem que ser mais profundo e mais técnico. Eu já fiz uma crítica a respeito disso, no âmbito federal, que as discussões que são travadas em nível do Poder Executivo e o Poder Legislativo não tem nada técnico, é simplesmente de conveniência política. O que é um absurdo. É assim que eu penso. Doutor Thelma, quando o Stalin fala de penduricalhos, nós já falamos diversas vezes aqui. Quando você coloca lá um salário de um... Eu vou colocar, nós estamos falando do judiciário, de um juiz aqui. Quanto é o salário de um juiz hoje? O salário 30 e poucos mil, é isso? 20 e pouco? Poderia ser até 30 e poucos mil. O inicial, acho que é em torno de 34 mil reais. 34 mil reais. Aí você pega lá e sai uma notícia que o juiz recebeu 170 mil, 100 mil. Isso tudo é esses penduricalhos que vão crescendo e vira um bolo desgraçado, né? Então me parece que o salário não é o problema são o que se acrescenta além dos salários, né? Porque vem biênio. Não. Vem... 14º, 15º, paletó, ajuda de casa, ajuda de moradia, ajuda de carro, não é isso? Exato. Aí fica... Aí o salário, que é 34, ele vai chegar a uns 70, 100, né? Agora, o que eu sempre falo aqui é assim, o concurso público ele é muito difícil. Eu acho que é merecido todos ganharem bem, só que hoje o setor público, do jeito que nós estamos, não está conseguindo mais pagar. Comportar esse número de pessoas ganhando, né, nesse mesmo teto aí, que aí fica difícil. Então, acho que a briga mesmo dessa reforma administrativa é essa. Só que aí eles apresentaram uma outra situação, que são os trabalhadores que ganham... Uma média de 3 a 4 salários, 5, 6 mil, 10, ou seja lá o que for, que assim... É até compatível, é digno, porque o trabalhador tem que ter um salário digno. Sim, tem que ganhar, a gente tem que ganhar bem, todo mundo tem que ganhar bem. Todo mundo tem que ganhar bem. Agora, o que a gente está falando são excessos que não está só dentro do judiciário. Que tem uma casta, né? Dentro do legislativo. Do executivo, legislativo, do judiciário, todos, né? do Ministério Público. Então, a gente está falando que estão ali. Então, isso é que está realmente provocando, eu acho sim, que é um peso e que ninguém está mais suportando pagar. É a mesma coisa, se você contratar, eu, privada, quero contratar
3 funcionários e pagar 40 mil por mês. Aí fica difícil. Vai 50, vou falir. Não É tem a mesma coisa. O Estado também vai falir. O Estado. Então, acho que isso é que tem que ser observado. Vamos para o intervalo e olha, qualquer dia a gente vai fazer um programa aqui, eu vou trazer o custo do Congresso Nacional para vocês terem uma ideia. Mas eu quero trazer também o custo do Judiciário. Porque a Câmara tem um custo, o Senado tem um custo, e o custo é muito grande, mas muito grande. E o Judiciário também, e o Ministério Público também. Então vamos ver que tem tantos exageros que o cara recebe. E não é só do Judiciário, e não é só do Ministério Público, e não é só do... Todo mundo recebe, olha, casa, ajuda para morar, mas eu já moro aqui, não, mas você vai receber, tem direito. Então recebe ajuda residencial, ajuda do carro, ajuda da gasolina. Teve deputado e senador que gastou aí, no mês, cerca de 15 a 20 mil reais de gasolina. Dava para dar a volta no mundo, rapaz, se você colocar isso. E aí vem assim, ajuda creche, ajuda dentária, ilimitado para a saúde, você pode escolher o hospital que você quer. Gente, não há país que aguente isso. Hã? E vitalício. Plano de saúde vitalício. É vitalício. O plano de saúde isso é do Legislativo, do Congresso, né? É vitalício. Vitalício. Ninguém aguenta. Vamos para o intervalo e a gente volta já com os convidados de hoje. Thelma Rodrigues, José Stalin e o Michel Iório Gonçalves, que é do Sintrajus. Voltamos já. De volta com um ponto de vista nesta sexta-feira, 2 do mês de outubro, com a advogada Thelma Rodrigues, o doutor José Stalin, também advogado, e hoje com o Michel Iório Gonçalves, do Sintrajus, que também vai falar aqui agora sobre a PL 529, que teve uma votação, né, uma tentativa de votação desse projeto 529 na quarta ou na quinta-feira, não foi isso, Michel? Isso. Foram duas quase passou, faltou um voto, hein? Foram 2 tentativas, mas não houve o quórum, então semana que vem vai retornar essas votações. A gente precisa esclarecer também a população que são 10 instituições que estão sendo extintas aqui, como, por exemplo, a CDHU, né, a MTU, a SUSEM, o IMESC, o ITESP, DAESP, a FOSP, que é a Fundação Ocucentro de São Paulo, a FURP, que é a Fundação Pro Remédio Popular, a Fundação Parque Zoológico de São Paulo também. Então, são instituições que atendem a população, principalmente a população mais carente, e estão sendo extintas agora através desse projeto de lei. A gente pede, nesse momento, para que a população pressione os seus deputados aqui da região, o Kenny, o Tenente Coimbra, o Paulo Correia Júnior, o Caio França, para que eles se posicionem em defesa do serviço público e contra esse PL 529, que vai extinguir, volto a dizer, por exemplo, a CDHU, a SUSEM, a Fundação Ocucentro, né, que atende pessoas que fazem próteses para quem tem problemas com relação ao câncer, farmácia popular, né, remédios populares. Então, são instituições importantíssimas. Sim, é importantíssimo. CDHU aqui na nossa região, né, e vai ser extinta essas instituições através desse projeto de lei. Então, a gente pede para que, se os deputados estiverem nos assistindo, para que eles se sensibilizem, o Kenny, o Paulo Correia Júnior, e você que é eleitor, pressione os deputados a votarem contra esse projeto 529. Está embutido nesse projeto também aquele benefício que dá às pessoas com deficiência, doutora Thelma, que adquirem um carro e não pagam IPVA, né, no estado de São Paulo. E nesse projeto está embutido que acaba essa isenção, vamos pagar IPVA também. O que ele está falando, tem que pressionar. Esse projeto é bem amplo, né? E sempre retirando o que foi uma conquista aí, né, da sociedade, eles estão querendo retirar. E vou te falar, viu, Michel, com pesar te falo que estão conseguindo, porque pelo que eu ouvi aqui dos Correios, plano de saúde, inúmeros benefícios que os trabalhadores tinham, eles perderam. Né? Então nós estamos vivendo um momento aí bem difícil e precisamos realmente cobrar, que nem ele está falando, deputado, ficar em cima, marcando, para ver se alguém se sensibiliza e principalmente questão de farmácia, né, que é bem utilizado. Doutor Stalin, eu também acho que o Estado deve se livrar de algumas coisas que pesam nas costas do Estado e que devem ir para a iniciativa privada. Mas como é que a gente vai explicar para a população que a FURP, né,
a SUSEM, CDHU, como é que o Estado pode se livrar disso? Fica difícil também, né? Muito difícil. Exagerado a coisa. É, o remédio, aquela coisa, o remédio está matando aí o paciente, né? A dose é exagerada. Exatamente. É isso que nós vamos ter algumas nuvens escuras aí pela frente no próximo ano, se implementado ou se votado realmente e aprovada essa lei. A população é muito diversificada. Eu já falei há muito tempo atrás que nós estamos numa época de repensar a nossa sociedade. E isso daí implica não só na evolução da economia, mas também nas oportunidades para as pessoas sobreviverem. As novas tecnologias impactaram enormemente todo o nosso sistema e também o serviço público. Então, há necessidade de um estudo e até agora não vi nada a respeito. Ninguém pensa nisso. A coisa é só objetivo, direto, politicamente, e vão se resolvendo assim. Tem contas a pagar, vamos arrumar a arrecadação, diminuir custo, mas, como eu falei, e falo, repito sempre, nós estamos numa época muito difícil, porque não estamos fazendo uma análise técnica de grande extensão. Nós estamos muito imediatistas. Nós temos, e tem mais, começa até pelo Poder Judiciário com a extinção dos direitos adquiridos. Quando se inventou essa reformulação geral do sistema administrativo, já há alguns anos, uma decisão do Supremo simplesmente exterminou essa questão do direito adquirido. Então, toda administração agora pensa em fazer uma reformulação e simplesmente atropelar os direitos adquiridos. Então, você que trabalhou aí 20, 30 anos em cima de uma atividade pública, você hoje vai ficar. O caso dos advogados e dos serventuários com a extinção do IPESP. Simplesmente, depois de contribuir por muitos anos, simplesmente o governo vem, cortou, tal, não tem direito adquirido, não tem nada. Simplesmente devolve o dinheiro que foi recolhido durante todo o tempo, entendeu? Em prejuízo daqueles que acreditaram na lei, entendeu? E no poder público. Então a situação é muito ruim. Eu não vejo com bons olhos essas modificações na forma como estão sendo implementadas. Michel, eu queria que você falasse para a gente aí, para entender, o que é a greve sanitária? Eu não entendi bem. Que greve é essa? Não, então, eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, a gente falar em greve, o pessoal fica até assustado. Greve sanitária, né? Estão querendo fazer greve, não é a pandemia? Mas esse é o motivo principal. Nós estamos nessa pandemia que ainda não terminou. E o Tribunal de Justiça, até o momento, não deu as condições mínimas necessárias para que o trabalhador e também a população esteja dentro dos fóruns. Eles abriram os fóruns agora, acho que foi no final de julho, né? E desde lá, a gente, em assembleia, nós aprovamos essa greve sanitária. É para proteger tanto o servidor, o trabalhador do judiciário, mas também proteger a população. E por quê? Eu estou aqui com os itens que eu queria ler bem rápido, que é a nota técnica que o próprio tribunal utilizou para flexibilizar a volta, né? Então ele diz o seguinte, que o sistema de saúde seja capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de tratar todos os contatos. Já esclareço, o Tribunal de Justiça não testou um funcionário, nenhum funcionário está sendo testado de Covid. Então a gente tem inúmeros casos já de pessoas contaminadas e, infelizmente, a gente teve casos já de falecimentos aqui na nossa região e no estado todo de funcionários públicos. Outro item, que medidas preventivas tenham sido adotadas em escolas, locais de trabalho, lugares onde sejam essenciais as pessoas irem. Dentro do judiciário, o que está ocorrendo? Como sempre, é aquela desigualdade. Eu falo até para o pessoal da nossa categoria que eu sonho um dia no Tribunal de Justiça que não tenha mais aquela porta no elevador dizendo aqui, isso aqui é para desembargador, isso aqui é para a população, ou seja, que seja uma porta só. Há uma diferenciação, né? Uma diferenciação como sempre, né? No Palácio da Justiça mesmo tem um banheiro lá que é só para os desembargadores. Eu sempre quando eu vou lá, eu falo, eu faço questão de usar aquele banheiro lá para dizer que a gente é tudo igual e a gente faz as coisas tudo igual. Mas o que está ocorrendo no judiciário dentro dessa pandemia também é uma diferenciação. Aqueles acrílicos, por exemplo, que colocam, estavam sendo colocados apenas na sala dos juízes. Aí eu te pergunto, quando chega no balcão, você vai atender, doutor, chega lá para ser atendido,
Aí você vai falar com proximidade Não lá tem, com os funcionários. aí não tem. Não tinha. Ah, o Aí juiz- os funcionários tiveram que correr atrás para conseguir, alguns cartórios conseguiram, mas não foi algo que foi disponibilizado para os servidores, foi Pro disponibilizado juiz para a tem. sala Pro juiz. de audiência, né? A outra questão que eu acho que essa eu acho mais irônica, né? Que as comunidades estejam completamente educadas, engajadas e empoderadas para ajustar as novas normas. Eu dou 2 exemplos, como você falou. As praias. Agora, Final de semana? no final de semana, a gente tem uma invasão de turistas e ocorre um aumento de casos. E a gente é só lembrar, né, o caso do desembargador aqui em Santos, que não quis cumprir a norma, né? Não quis cumprir a norma, então a gente já vê que as comunidades não estão tão engajadas assim com relação. E o principal é o seguinte, que a transmissão do Covid esteja controlada. Aí eu discordo um pouco, porque é o seguinte, não está controlado ainda. A gente vai ter só controle mesmo quando tiver uma vacina. Quando tiver uma vacina, que a gente vai ter uma segurança para chegar assim, ó, eu posso ir lá trabalhar sem problema nenhum, porque eu vou ter anticorpos. Eu dou um exemplo, no Amapá, eles conseguiram. E como conseguiram? Todo funcionário tem que ser testado e apenas os funcionários que têm anticorpos que vão trabalhar no presencial. Como é que vocês estão trabalhando hoje na questão do home office? Então, os trabalhadores, em torno de 80% estão em home office. E o detalhe importante, trabalhando em casa, cedendo suas horas, jornada de 8 horas, com seus próprios equipamentos, com custo de luz, de internet, tudo a cargo do trabalhador. O tribunal não cedeu um computador. O tribunal não cedeu R$1 para pagar a internet e a luz. Muitos trabalhadores que a gente tem conhecimento que são casados com outros funcionários. Então o que acontece? O cara teve que comprar às vezes 2 computadores. O preço de um computador está em torno de R$4.000, é quase o salário inteiro do trabalhador. É obrigado a ter esse equipamento. Então. Sim, para que ele trabalhe. E se ele não trabalhar, o que acontece? Ele é descontado. Não, é justo, o cara não está trabalhando, é descontado, o auxílio de alimentação é descontado. Só que o tribunal não deu nenhuma disponibilidade, nenhum suporte para que ele trabalhasse. E esses outros 20% estão indo trabalhar. Estão indo trabalhar convictos para ir presencialmente? Não, porque eles sabem que se eles ficarem em casa, o que acontece? Eles às vezes não têm a condição, não têm o equipamento, então ele tem que ir para o presencial e colocando em risco a própria vida e a vida dos seus familiares. Complicado. Doutora Thelma, é uma situação difícil, né? A do funcionalismo, né? Na verdade, vocês sempre tiveram problema com espaço e equipamentos, né? Isso já é antigo, era um prédio que vocês iam mudar, e que estava aquele prédio interditado, e não tinha ar-condicionado para os servidores. Então, você já vem nessa briga aí já há séculos, né? E com a pandemia só agravou realmente, porque aí as condições pioraram de trabalho. Eu entrei em 2005 no judiciário. Dizem o pessoal anterior, que não sei se foi a greve de 2001 ou 2004, que o pessoal teve que ir para frente dos fóruns com os próprios equipamentos que eles traziam, impressoras, computadores, porque não tinha. Os que tinham dentro do judiciário eram os próprios trabalhadores que traziam. O judiciário não... Eu lembro, uma época, né, doutor Stein, a OAB doou alguns computadores. Sim. Sempre houve. Papel. Realmente E hoje o trabalhador está em casa trabalhando, isso que a gente tem que esclarecer, trabalhando, os 80%, mas com os próprios equipamentos, com todos os custos que está sendo em cima do trabalhador, sem nenhuma ajuda do judiciário. Em alguns casos do serviço público, doutor Stein, o sucateamento já é coisa que vem lá de trás, né? Vem há muito tempo. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele evoluiu bastante em termos de tecnologia, porque ele foi o primeiro a implantar um sistema avançado. Digitalizado. Até que, no âmbito federal, criaram-se um sistema e aí entrou em conflito com o estadual. Nós temos aqui no Estado de São Paulo e mais 7 estados da União, o sistema ESAGE, e os outros são o sistema PGE. Aí o Tribunal de Justiça resolveu aplicar um upgrade aí, caro por sinal, mas necessário pelo volume de serviços que nós temos no Estado de São Paulo. O que aconteceu? Foi vetado pelo CNJ, né? Isso não justifica, porque o Estado de São Paulo é o Estado com o maior número de funcionários, com o maior número de movimentação eletrônica ou de processos também físicos até hoje. Então, simplesmente deram um stand-by aí para o Estado de São Paulo e, evidentemente, que outros 7 estados entraram nessa onda também.
Porque o sistema estadual de São Paulo é muito melhor que o federal, muito melhor mesmo. Porém, existem essas disparidades. Por exemplo, no âmbito federal, que deveria ser normatizado para toda a União, exceto esses 8 estados, nós notamos o seguinte, que cada tribunal regional, né, tem um sistema próprio, uma página diferente. O sistema é o mesmo, mas as páginas, o acesso, tudo diferente. Então, que padronização é essa? Não existe, né? É interessante esse fato. Então, cada estado que você vai consultar, você tem que estudar lá como é que é a lógica do sistema para ter o acesso. O estado de São Paulo inovou, né? Ficou diferenciado, muito melhor, porque ele também começou lá atrás, há 20 anos, com o sistema REMPAC, que era por link telefônico, tudo, e evoluiu. Agora, eu fico abismado de saber, pelo ilustre sindicalista, essa questão de que a estação de trabalho, o tribunal não cede, cada um tem que usar o seu próprio. Eu também. Isso é um absurdo, eu nunca vi isso. Pode Porque isso. nas empresas, Você tinha que com comprar isso problema de aqui? na atividade privada, todas as empresas que têm o sistema home office, eles fornecem uma estação de trabalho para o empregado atuar. Agora, no serviço público, o trabalhador tem que usar o próprio sistema. É o fim da picada. Doutora, mas é muito interessante. É o fim. Essa dificuldade aí de realmente... Os advogados está tudo bem, né? Trabalham para si, né? Aí tem que se virar. Agora, o servidor tem que comprar, quer dizer, se virar. É se virar, né? Servidor tem que se virar. Comentando aqui, porque até fazendo uma audiência, você tem que estar numa sala, o reclamante na outra, testemunha na outra, se tiver... Aí você tem que montar um estúdio, então, né? Então, tem que montar um estúdio com todo mundo, cada um com um computador. Então, quer dizer, realmente é difícil. Mas, assim, eu estava pensando que, pelo menos, os servidores deviam ter algum subsídio, sei lá, um computador, um notebook. Não tem. Não tem, então Não tem nada. Fica muito difícil, a situação é pior do que nós imaginávamos, Tem né? filas e filas de processo, pilhas e pilhas de processo sim, físico, isso tem, mas... O estadual. Mas ajuda... Nós temos um acúmulo exagerado de processos? Olha, e... No físico ainda, no físico muito, Sim, né? 9 milhões. 9 milhões no físico, Processo né? físico. Isso é uma reivindicação nossa antiga. O Tribunal de Justiça comeu bola, não informatizou. Aí veio a pandemia e aí tem 9 milhões de processos físicos nesse momento. É muito processo. São hein? muitos processos. O físico é complicado, né? Ele dá muito trabalho, né? Sim. Até para despachar aquela coisa toda, quando está no digitalizado, a agilidade para se resolver é muito mais fácil, né? Sim, o digital ele é bem mais rápido. Bem mais rápido. Bem mais rápido. Olha, Seguro, né? E seguro. E seguro também. Eu quero aqui agradecer o Lupércio Gastaldello, é isso, Gastaldello? Ele diz que Deus criou a natureza. Quem poderia destruí-la, né? Só Deus, né? Só Deus. Olha, o Jorge Firmino, que é sindicato dos gráficos, participando aqui, diz que Michel é uma das maiores renovações do sindicalismo da Baixada. Faz esse comentário abraço aqui. pro Jorge aí. E que precisamos de sangue novo, novas lideranças com gás para enfrentar o que está acontecendo aí. Muito obrigado ao Jorge Firmino e aí o elogio a você, viu, Michel? Eu que agradeço o Jorge. Jorge é um grande companheiro de lutas aí. A gente teve na época da reforma da Previdência, a greve geral que a gente teve, com a reforma do TB. A gente tem que esclarecer a população que esses ataques não estão não só agora. Vem lá atrás já. Lembrar da emenda constitucional de 95 que colocou o teto de gastos sociais, aí veio a reforma trabalhista dizendo que ia voltar os empregos, aí veio a reforma da Previdência dizendo que ia voltar os investimentos, e agora vem a reforma administrativa com a mesma lorota. Pessoal, não caiam nessa mentira dizendo que vai voltar os empregos, que vai voltar o Brasil a crescer por causa dessa reforma. Isso aí é mentira. Vamos fazer um intervalo? Eu tenho mais assuntos aqui com a doutora Thelma. Doutora Thelma, a pandemia está um pandemônio para todo lado, né? Para todo lado e... O doutorão que dizia sempre, isso é um pandemônio, isso. Isso é um pandemônio. Pandemônio. E nós É temos... pandemia. E o trabalhador está no meio desse pandemônio. O trabalho, coitado. Além de ser desalentado, invisível. Arrumaram. Eu achei legal que nessa coisa, arrumaram um monte de nome, né, para as pessoas. Não arrumaram? Desalentados, eu não conhecia. Aí surgiu aqui na pandemia. Os invisíveis,
né? Mas tem mais aí que eles não estão vendo ainda, né? Tem mais invisível aí, não tem? Se muito, procurar, nós estamos aí, estão falando em 13 milhões e meio de pessoas sem desempregados no Brasil. O senhor acredita nisso número, doutor Stalin? Não, é muito mais, pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro? Pelo Pelo menos. jeito que você tem 27 milhões? É por aí também, doutora? Eu acho que é uns 30 milhões. Já subiu? Nesse Nossa. patamar aí de desempregados. É mole hoje. não, hein, gente? Hoje. Eu não sei se eles computam aquelas pessoas que estão na rua com uma barraquinha, aquele que... Os informais. Os informais, mas bem informais mesmo, né? Porque tem um informal que ainda, né? Mas tem aqueles que quebram galho com balinha nos semáforos, né? Não é por aí? A coisa tá feia, gente. O intervalo e a gente volta já. Ponto de vista, voltando aqui nesta sexta-feira com a doutora Thelma, doutor José Stalin e hoje o nosso convidado Michel Iório Gonçalves do Sintrajus, para falar aqui dos problemas do funcionalismo público. Hoje, de uma forma geral, a gente fala aqui de tudo, né? Mas hoje o Sintrajus é do funcionalismo público da Justiça Estadual. Ô Michel, você estava me falando aqui na entrada aqui do bloco já, o que você gostaria de acrescentar mais? Por favor, fique à vontade. Então, que eu acho que seria importante a gente esclarecer para a população que a gente, como a gente, parece que a gente está defendendo apenas nós mesmos, mas não. Nós estamos defendendo, a primeira coisa é o atendimento ao público. Mas também a gente tem, acho que, a responsabilidade de não dizer apenas que a gente é contra. A gente é contra por ser contra. A gente tem que também justificar e mostrar alternativas aqui para o nosso país, né? A gente está passando uma crise fiscal? Estamos. Estamos passando uma crise sanitária? Estamos. Uma crise econômica? Sim. Mas essa conta, ela não pode continuar sendo jogada apenas em cima do trabalhador. Ela foi jogada em cima do trabalhador quando fizeram a reforma trabalhista. Ela foi jogada em cima do trabalhador quando fizeram a reforma da Previdência. E agora está sendo jogada mais uma vez em cima dos trabalhadores com a reforma administrativa. Aí a gente pergunta, por que nesse país os ricos pagam menos e os pobres pagam mais impostos? A gente é só verificar muito simples. Eu pago 27,5% de imposto de renda. O juiz com que eu trabalho, que ganha 10 vezes, ele paga 27,5%. Por que não existe um imposto progressivo nesse país? Existe um outro imposto também, que é o de dividendos e lucros, que foi retirado lá em 1995. Isso é informação da Maria Lúcia Fatorelli, uma grande auditora fiscal, que ela diz o seguinte, nesse país, no nosso país que a gente vive, existe 30 mil pessoas que recebem em torno de 300 mil reais por mês e não pagam R$1 de imposto de renda. Que são esses lucros e dividendos dessas empresas. São autoexecutivos, acionistas que recebem. Não é o trabalhador. O trabalhador, ele paga um imposto na fonte. O trabalhador, ele paga um imposto quando vai comprar o arroz. A tributação é em cima do consumo. A tributação não é em cima da renda, não é em cima do patrimônio. Esse país está invertido. Isso que nós temos que lutar. Não é por retirar os nossos direitos. O direito do trabalhador, o direito do servidor público. Não é colocar trabalhador da iniciativa privada contra o servidor público ou o servidor público contra a iniciativa privada. A gente tem que ir para o foco. E quem são o foco? É a elite desse país. São os ricos que não pagam os impostos. A reforma administrativa está retirando os políticos que têm os maiores gastos. Eles estão fora. Rosana Vale, Júnior Bozella, deputado Samuel Moreira, vocês vão votar pela reforma administrativa, vocês estão fora dessa reforma administrativa. É um absurdo isso. Então a gente tem que começar a refletir, como disse o doutor, qual o país que nós queremos, qual é o que nós queremos sair dessa crise e que se for para pagar a conta, o pessoal lá de cima também pague a conta. Durante essa pandemia, quem mais enriqueceu foram os bilionários. Os trabalhadores estão perdendo seus empregos, os microempresários estão perdendo os seus negócios, mas existe uma casta nesse país de bilionários que ficaram mais ricos ainda durante essa pandemia. E nós vamos continuar aceitando retirar direitos? Desculpa o desabafo, mas a gente tem que soltar isso para a população, para as pessoas entenderem. Porque a gente sai nas ruas e quando a gente pega uma bandeira, levanta a bandeira dos trabalhadores, a gente é xingado. E é xingado por quê? Porque as pessoas confundem. Acham que a gente está defendendo privilégio. Nós não estamos defendendo privilégio. Nós estamos defendendo direitos. E eles estão retirando nossos direitos. E eles vão continuar
Os deputados vão continuar com o seu auxílio moradia, eles vão continuar com essas verbas de gabinetes, porque eles estão fora dessa reforma administrativa. Quem está dentro dessa reforma administrativa são os nossos servidores, os trabalhadores do judiciário. Um exemplo. Ô, doutora Thelma, ele falou aí em tanta coisa. Falou tudo, Michel, hoje É que a gente aqui, poderia só lembrar aqui da correção da tabela do IR, que estão prometendo há tanto tempo, ela já está defasadíssima, né? Quer dizer, a gente cada vez vai pagar, em vez de corrigir, ao contrário, a gente vai aumentando e pagando mais. E houve uma promessa, a senhora fala sobre isso aqui, da correção, e também houve uma promessa do presidente, de todos eles. Então, quem ganhou foi o Bolsonaro, fica com ele, porque ele também prometeu, de que os trabalhadores até 5 salários mínimos, lembram disso na campanha? Quem ganhasse até 5 salários mínimos ficava livre da tributação. Nós não temos nada disso, nem a correção saiu. Mas a reforma tributária, bom, se a administrativa parou, porque eles inverteram tudo, como o Michel estava falando aqui, tiraram quem deveria estar e colocaram quem não deveria estar. Então, imagina a reforma tributária. A reforma tributária é um embuste, porque, na verdade, quando fala nesse tipo de reforma, todo mundo fala, vai diminuir a tributação. Não vai. Vai simplificar a arrecadação, ou seja, vai aumentar ainda mais a arrecadação, mas não vai diminuir, resolver nada para o povo. A verdade é, eu penso até que vai aumentar, inclusive. Entendeu? Olha, quando eu falei aqui, doutora, que houve essa promessa, eu vou repetir aqui, não foi só do presidente Bolsonaro, não. Né? Essa promessa foram de quase todos os candidatos. Se eu ganhar, se eu for eleito, e no caso o presidente Bolsonaro foi eleito, né? Vou fazer a correção do imposto de renda e não vai haver tributação para os funcionários da ativa e inativos também. Você inativo, né, que está aí, é pensionista e é beneficiário do INSS, não pagaria imposto de renda até 5 salários mínimos. Ninguém faz nada, os caras ganham aí a beleza, né? Estão falando em CPMF, um outro nome, né? Inclusive, essa semana, né, o nosso vice-presidente, eu achei essa frase dele, nós não temos de onde tirar para o programa Renda Cidadã. Renda Cidadã. Né? Então, que tirem lá do Legislativo, então, essas mordomias, todos eles comecem a cortando e pegando esse dinheiro para reverter para essas rendas. Porque tem que achar o dinheiro de algum lugar, porque né? precatório, falando nisso, né, Michel? Precatório é direito adquirido já, né? Eles pensaram, dá o calote, é um absurdo. Né? Não é? Pegar, já demora dinheiro tanto do precatório. Pagar. Mas não pode pegar. O precatório já não é uma verba carimbada, doutora? Nossa, é um absurdo. Não é? Como é que pode? Eu acho que é roubo isso. Assim, ó, você acha que pegar o dinheiro do precatório, eles estão roubando, porque aquele dinheiro já é do precatório. Ou não? Principalmente os de natureza alimentar, né? Que esse, então, é Não mais possível. grave ainda. É um roubo E o legalizado, atraso é um muito roubo grande, legalizado né? essa coisa. É um roubo legalizado. E tem coragem de ventilar, colocar isso, né, para a população. Mas, infelizmente, como o Michel falou, é tudo isso aí. Eles não querem saber, eles só querem retirar os direitos, tanto faz, ou privado, ou público, e sem mexer nas mordomias. Nas mordomias e onde os poderia privilégios. Realmente ter um corte, né? O Estado brasileiro, ele é muito pesado, ele é um elefante, é um hipopótamo, né? Ele é carregado, o Estado brasileiro. Esse peso, esse custo está... Custo Brasil. Custo Brasil. Onde é que está o maior custo do Brasil, doutor? No serviço público, do Legislativo, do Judiciário. Voltamos. Né? E parte também do Executivo. Eu acho que o Congresso Nacional... Mas aí eu vou pedir uma parte, doutor. Executivo. Separe o Judiciário, o juiz dos servidores. Senão a pessoa vai entender que o Judiciário são os servidores. Perfeito. É verdade. Então, essas discrepâncias que tornam assim, o público peso, né? Sacrificado, né, e desacreditado nessas reformas aí. Eu volto a falar, o que precisa se fazer é a dinamização da nossa economia, com mais oportunidades. Lembra-se que eu falei, tempos atrás, que o deputado federal Delfim Neto, quando ministro da Fazenda, isso na década de 70, dizia que era necessário criar 1 milhão de empregos por ano.
E naquela época o Brasil tinha 90, 100 90 milhões de 90 milhões, habitantes. 90 né? milhões de habitantes, Pois é. né? Muito bem. Hoje nós temos mais que o dobro 220? e criamos 1 milhão de empregos por ano. Não criamos. Nós perdemos, né? Perdemos Vamos até. Houve até perdendo aí, redução. ao mesmo tempo. Né? Muito emprego perdido. Agora, o que a gente reclama sempre, e eu tenho muito medo das pessoas pensarem o seguinte, é esquerdalha que está falando? Não é esquerdalha, isso não é esquerdalha. Eu não sou de esquerda, e nem de extrema direita, e nem de extrema esquerda, posso garantir a vocês. Mas a gente tem que estar reclamando, a gente tem que estar aqui colocando, apontando os erros, apontando aqui as falhas do Estado brasileiro, né, pelo menos dos homens que dirigem esse país, doutora, porque há uma inversão de valores muito grande e há uma distorção muito grande, né, com alguns privilégios exageradamente tão grandes que a gente não encontra em lugar nenhum do mundo. E ele se acentuou nessa Né? pandemia. Além dos desperdícios, né? Nessa pandemia, Isso. ele foi... E se aflorou de vez, né? Acentuou ainda mais para realmente vermos assim as diferenças, né? Mas é o que eu sempre falo, quando a gente iniciou aqui, era falar da reforma trabalhista, que vinha já retirando direitos, e hoje a gente teve trabalhista, previdência, né? pandemia. Nada resolveu. E nós só vemos dia a dia a retirada, né, de direitos. Só vamos pensar em tirar os direitos, escravizar. A gente está num momento aí que daqui a pouco é trabalho escravo. Não vai demorar. Já está instalado. Não, vai instalar. O trabalho escravo já está instalado. Já é uma realidade. Aliás, até em relação a essa pandemia, tem umas notícias assim que estão chegando aí. Aquele benefício que o governo concedeu nessa emergência da pandemia era de R$600, reduziu para 300 até dezembro. Já estão falando em prorrogar esse benefício. Então, eu agora fico na dúvida, será que vai manter os 300 ou vai reduzir para 150? Né? E outra coisa, então o governo já está prevendo que a pandemia vai dobrar o ano de 2020 e vai avançar para 2021. Agora, nós temos algumas situações assim, por exemplo, no comércio varejista, os supermercados estão bombando, estão até admitindo novos funcionários. Não perderam nenhum momento, desde o começo foi uma crescente. Crescendo. Pois é, mas agora é o seguinte, observe o seguinte, enquanto o governo estiver fazendo essa irrigação aí, tudo bem. Agora, o aumento do desemprego, a diminuição desse benefício. Então, lá para fevereiro, março, as coisas vão ficar ruins. Porque também esse ramo de atividade dos supermercados, aí, que estão muito bem agora, o povo vai começar a fazer economia também em comida. Não vai ter dinheiro, né? Entendeu? Não vai ter dinheiro para isso. Então a situação agora, já estão anunciando, primeiro vão soltando assim aos pouquinhos as notícias, né? Porque há necessidade da prorrogação, o governo já está pensando em prorrogar, etc. Então avisa aos navegantes. Ontem, no caso do comércio varejista, depois de 1 ano e 3 meses de negociação, depois que terminou o prazo de vigência de uma norma coletiva, finalmente a categoria patronal concordou em assinar uma norma coletiva que extinguiu-se dia 30. Muito bom. Então, nós já estamos entrando num novo período de negociações. Então, fico olhando para trás, levou um ano e 3 meses para negociar. Sabe quanto de aumento? 2,92%. Imagina. Nossa. É uma realidade que a gente vive, desumana. Tem algumas coisas, doutora Thelma, que eu acho desumano. Quando a gente fala na renda cidadã, a gente sabe que grande parte da população brasileira precisa realmente de ter aí um auxílio, seja ele que nome fosse, for o Renda Brasil, brincaram com Renda-se Brasil, por isso que tiraram do Brasil e colocaram cidadã, né? Mas alguma coisa tem que ser feita. Agora, tudo tem critério, não dá para a gente fazer isso pensando em eleição, né? Mas infelizmente é o que acontece. Esse programa está servindo de combustível alavancar a eleição. Para a política, né? Infelizmente, eu também vejo por esse lado, mas que é necessário Agora, não tirar de onde não dá para tirar, né? Não dá para tirar do pobre, como é que foi? O miserável, não tem jeito. Bom, eu estou encerrando o programa já. Quero agradecer aqui o Michel Iório Gonçalves, que é do Sindrajus.
presidente do sindicato. Obrigado, o Michel, pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, só queria dar o último recado para a população, dizer que nós, servidores públicos, eu como do judiciário, antes de a gente ser do serviço público, como funcionário, nós somos trabalhadores, como todos os trabalhadores aqui da região, e que nós temos que unificar as lutas nesse momento, porque os ataques estão vindo para todo mundo. E o recado aos nossos queridos deputados aqui, professor Kenny, Paulo Correia Júnior, Caio França, Tenente Coimbra, não ao PL 529. Ainda dá tempo para votar junto com os trabalhadores. E ao deputado Samuel Moreira, Júnior Bozelli e Rosana Vale, não votem a favor dessa reforma administrativa, pois vocês estão de fora dessa reforma administrativa. Estamos de olho no mandato de vocês. Muito obrigado, Michel. Doutor José Stalin, muito obrigado mais uma vez. Eu quem agradeço a participação, a oportunidade aqui participar. Sempre conosco. Colaborando com um pouquinho, né? De Com muito. conhecimento, tudo. E vamos em frente. Bom final de semana, viu, doutor? Bom fim de semana. Aproveite bem. Na pandemia, em Obrigado. casa, hein? Fique em casa. Evitando a Doutora, pandemia. obrigado mais uma vez, doutora. Um Eu prazer que revê-la aqui. agradeço. E reiterando aqui o recado do fiquem de olho nos nossos deputados, É. porque é deles a responsabilidade Olha, agora. e aos dois, os estaduais têm uma missão aí federal. e o federal tem outro projeto. São dois projetos que estão completamente diferentes aí. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço. O programa de hoje ao lado da doutora Thelma, do doutor José Stalin, como fazemos todas as sextas-feiras, né? Não terças, sextas. A gente vai para o final de semana descansar um pouquinho, voltamos na segunda-feira. E ó, pelo amor de Deus, né? Sem esse negócio da praia de agarra-agarra, todo mundo junto aí que o Covid está matando. Tem que ser assim, quem sabe assim você entenda. Está matando. Abraço, até segunda.